A história que você vai ouvir hoje é sobre uma mulher chamada Helena. Alguém que poderia ser sua mãe, sua tia, sua vizinha, uma mulher simples, de coração enorme, que acreditava que a vida era guiada por Deus e que tudo tinha seu tempo. Mas às vezes, a vida não segue o tempo da gente. Às vezes ela arranca de dentro de nós aquilo que mais amamos e nos deixa tentando respirar no meio de um vazio que parece não ter fim. Esta é a história de uma casa que chorava à noite. Mas antes disso, é a história de uma mãe que chorou sozinha por anos e que até hoje busca entender onde sua filha está. Helena sempre teve o instinto de mãe. Quando criança, enquanto outras meninas corriam pelo quintal brincando de pega-pega, ela preferia colocar suas bonecas em fila, como se fossem filhos esperando o carinho dela. A mãe observava aquilo com ternura, dizendo: "Minha filha nasceu com alma de mãe." O cheiro da terra molhada, o barulho dos galos ao amanhecer, o silêncio da fazenda menos, tudo parecia criar nela um sentimento de acolhimento. Ela cresceu carregando no peito o desejo de um dia ter alguém para amar como sua mãe a amava. Para Helena, ser mãe não era um sonho distante. Era seu destino. Quando Helena conheceu João, ela encontrou um porto seguro. Ele era simples, forte, sempre com as mãos marcadas pelo trabalho no campo, mas com um sorriso que conseguia tirar dela o cansaço do dia. Eles se casaram cedo, e os primeiros anos pareciam daqueles filmes antigos, em que nada dava errado. Eles plantavam juntos, dividiam o pão, riam do nada. Havia tardes em que João chegava suado da lavoura e dizia: "Um dia vamos ter uma casa cheia de crianças correndo." E Helena sorria, acreditando de verdade que aquilo aconteceria. Era uma felicidade tranquila, quase ingênua, daquelas que a gente só entende quando perde. Mas a vida foi passando, e os quartos continuavam vazios. Mês após mês, Helena esperava por um sinal, um sintoma, uma mudança menos e nada. Ela chorava sozinha no banheiro para não preocupar João. Os dois tentaram de tudo: médicos, remédios, simpatias, orações. Helena acordava de madrugada imaginando o som que nunca vinha: o choro de um bebê. Às vezes ela sentia um aperto tão grande no peito que achava que iria desmaiar. O silêncio da casa começou a machucar os dois. Era como se a própria fazenda, tão cheia de vida antes, tivesse se acostumado à tristeza deles. Até que um dia, na feira da cidade vizinha, uma mulher idosa se aproximou dela. Era uma daquelas mulheres que parecem carregar séculos nos olhos. O lenço florido escondia parte do rosto, mas o olhar era tão firme que parecia atravessar Helena. Ela segurou a mão dela e disse: "Você carrega uma dor antiga, minha filha, mas essa dor vai ter fim." Helena sentiu as pernas tremerem. A velha não pediu dinheiro, não insistiu em nada, apenas apontou o caminho para a Serra do Cedro e disse: "Procure Dona Alzira. Ela sabe." Helena foi sozinha, sem avisar João. A estrada era longa, cercada por árvores que pareciam sussurrar conforme o vento passava. Quando chegou à casinha de Dona Alzira, sentiu um arrepio. O lugar tinha cheiro de erva de fogo aceso. De fé, a benzedeira pediu que ela sentasse. Passou a ruda em seus ombros e murmurou palavras tão antigas que Helena sentiu vontade de chorar sem entender por quê. Depois, a mulher segurou seu rosto entre as mãos e disse: "Dentro de um mês, tua casa vai ouvir o som da vida." Era tudo que o coração de Helena precisava ouvir. 24 dias depois, Helena acordou se sentindo diferente. Quando fez o teste e viu que estava grávida, caiu de joelhos e agradeceu. João chorou segurando ela no colo. Foi um dos dias mais felizes da vida deles. Nos meses seguintes, a casa voltou a ter luz. João pintou o quarto com todo cuidado. Fez o berço com as próprias mãos. E Helena conversava com a barriga todas as noites, dizendo que esperou a vida toda por aquele momento. Quando Maria Clara nasceu, rosadinha, pequena, com um cheirinho doce de recém-nascida, Helena sentiu que nada no mundo poderia ser mais perfeito. Mas o destino nem sempre respeita a felicidade. Quando Maria Clara completou 1 mês e 3 dias, Helena acordou antes do amanhecer, cheia de amor e de vontade de cuidar. Colocou água morna na bacia, cantou uma música suave e colocou a filha para o banho. A menina sorriu.
um sorriso que Helena nunca conseguiu esquecer. E então, num segundo, tudo saiu do controle. Helena escorregou, perdeu o equilíbrio, e o mundo desabou. O silêncio que veio depois foi tão profundo que ela ainda escuta às vezes. Ela e João correram para o hospital. Mas era tarde. A filha deles tinha partido. Helena não lembrava dos dias seguintes. Só lembrava do caixão pequeno, do cheiro das flores e da sensação de ter sido quebrada por dentro. Ela parou de comer, de falar, de existir. As pessoas tentavam consolar, mas nada chegava perto da dor que ela sentia. Às vezes, no meio da madrugada, ela acordava jurando ter ouvido o choro da filha. Sentia o cheiro do sabonete de bebê no ar. João tentava ser forte, mas sempre que achava que Helena dormia, ele ia até o celeiro para chorar sozinho. E ela escutava. O amor deles não suportou aquele tipo de dor. João vendeu a fazenda. Disse que não aguentava mais olhar para aquele lugar e lembrar de tudo que perderam. Helena foi morar com uma tia, e ali passou anos apenas existindo, como uma sombra. Não chorava mais menos. A dor tinha ido para um lugar tão profundo que nem lágrimas saíam. Mas a fazenda, essa nunca mais se recuperou. As famílias que compravam a fazenda mal conseguiam passar algumas semanas ali. Diziam que ouviam choros de bebê durante a madrugada, tão reais que alguns chegavam a procurar por toda a casa com lanternas. Outros ouviam passos no corredor, mesmo quando estavam trancados no quarto. Uma mulher relatou que acordou com a sensação de alguém acariciando seus cabelos. Outra família dizia que o lençol do quarto da criança amanhecia molhado. Sempre molhado menos, mesmo quando ninguém entrava lá. Todos fugiram. A casa ficou vazia, mas não ficou quieta. Anos depois, um morador antigo contou algo que deixou tudo ainda mais sombrio. A fazenda de Helena já tinha um histórico pesado. Décadas antes, uma menina desapareceu ali dentro. A mãe da criança dizia que a casa puxava ela. O corpo nunca foi encontrado. Ninguém falava muito sobre isso, mas todos sabiam que aquele lugar carregava algo que ninguém conseguia explicar. E quando Maria Clara morreu, muitos acreditam que a casa despertou de novo. Um caminhoneiro contou que, em uma noite de tempestade, viu uma mulher parada na porteira, segurando um bebê. Quando chegou mais perto, percebeu que ela não tinha olhos menos apenas um rosto pálido. Ele jurou nunca mais passar por lá. Anos depois, Helena recebeu uma carta anônima. Dentro havia só uma frase. Ela não ficou presa, ela ficou para te proteger. Helena guardou aquela carta até hoje. Moradores acreditam que a casa guarda a energia das mães que perderam seus filhos. Que a dor cria raízes, cria ecos, cria presenças. Muitos dizem que Maria Clara não ficou presa na casa para espalhar medo, mas para impedir que Helena fosse puxada para lá também. Talvez a menina desaparecida anos antes tenha sido quem a salvou. Talvez a própria Maria Clara vigie a mãe até hoje. A história de Helena e a tragédia de Maria Clara nunca foram completamente esquecidas. Mesmo depois de décadas, algumas pessoas ainda evitavam passar perto da antiga fazenda. Há quem diga que, em noites de céu limpo, era possível ouvir um choro distante, tão suave que parecia vir do fundo da terra. Alguns ignoravam, outros rezavam baixinho, mas ninguém tinha coragem de se aproximar. Foi só quando uma empresa comprou parte das terras para transformar a área em plantação de eucalipto que a casa voltou ao centro das atenções. Máquinas, trabalhadores e engenheiros passaram a circular pelo local. E foi aí que as histórias começaram a reaparecer menos mais fortes do que nunca. O primeiro a relatar algo estranho foi um funcionário chamado Mauro. Ele trabalhava há anos com reflorestamento e não tinha medo de nada. Mas certa manhã, ele entrou na casa abandonada por curiosidade. E nunca mais saiu o mesmo. Ele contou que, assim que passou pela porta, sentiu um cheiro de sabonete infantil. O tipo de cheiro que não deveria existir ali há muitos anos. No corredor, ouviu passos correndo, pequenos, como de criança. Achou que fosse algum animal. Foi até o quarto que tinha sido pintado de azul por João, décadas antes. Ao empurrar a porta, sentiu um peso no peito. Disse que ouviu alguém sussurrar atrás da porta.
não entra. O homem correu desesperado e pediu demissão no mesmo dia. 3 dias depois, desapareceu. O carro dele foi encontrado perto da plantação, com a porta aberta, mas ele nunca mais foi visto. A empresa decidiu instalar câmeras para evitar novas fugas de funcionários. Mas no 3º dia, uma das câmeras apontadas para a casa captou algo estranho. Uma figura pequena, branca, passando pela janela do quarto infantil. Os trabalhadores assistiram ao vídeo várias vezes. Uns diziam ser reflexo, outros juravam que era uma criança. O engenheiro responsável mandou apagar o arquivo, mas alguém salvou antes. E foi essa gravação que reacendeu as histórias antigas. Uma mulher que morava em um sítio vizinho contou que, numa tarde nublada, viu 2 meninas correndo no pasto da fazenda abandonada. Uma usava um vestido claro, quase branco. A outra tinha um laço no cabelo. A moradora achou que fossem crianças perdidas e correu até a cerca. Quando chamou por elas, as 2 pararam. E foi aí que algo inexplicável aconteceu. As meninas olharam para ela, mas não havia expressão nos rostos. Era como se estivessem ali, e ao mesmo tempo, não estivessem. Em seguida, deram as mãos e caminharam devagar até desaparecerem no milharal antigo, o mesmo onde Elizabeth havia sumido décadas antes. A mulher passou mal, precisou de atendimento médico. Nunca mais falou no assunto. Anos depois, um novo dono surgiu, um homem de cidade grande, que não acreditava em histórias de assombração. Ele se encantou com o terreno e decidiu restaurar a casa, dizendo que faria dela um espaço para aluguel rural. Os vizinhos tentaram alertá-lo. Ele ignorou todos. No primeiro mês de reforma, 3 pedreiros pediram demissão. Um deles disse que, certa madrugada, ouviu alguém bater na porta do quarto de hóspedes. Quando abriu, não havia ninguém, mas o chão estava molhado, como se uma bacia de água tivesse sido derramada ali. Outro relatou que ouviu risadas de crianças no telhado. O dono, irritado, mandou todos continuarem o trabalho. Numa noite de tempestade, o dono decidiu dormir na casa para provar que não havia nada. Levou um colchão, uma lanterna e um cão grande. Achou que seria apenas uma noite de chuva. Mas por volta das 3 da madrugada, acordou com o cachorro rosnando. O animal encarava a porta do quarto como se algo estivesse do outro lado. O homem tentou acalmar o cão, mas o barulho que veio depois o congelou. Era o choro de um bebê, baixinho, profundo, doloroso. Vinha do quarto ao lado. O homem levantou. Tremendo, caminhou devagar, e quando chegou à porta, ouviu outra coisa. Um murmúrio leve, como de uma menina bem jovem. Ela está chorando, ela está com medo. O homem abriu a porta com a lanterna tremendo na mão. A luz iluminou apenas paredes vazias e poeira, mas o cheiro de sabonete de bebê estava ali, fresco, real. O cachorro começou a uivar, encolhido no canto. O dono fugiu da casa naquela mesma noite. Nunca mais voltou. A fazenda continua abandonada até hoje. Há quem diga que Elizabeth, a menina desaparecida nos anos 1950, nunca deixou aquele lugar, que ela se tornou parte da fazenda, como uma sombra que nunca encontrou descanso, e que, quando Maria Clara morreu na casa de Helena, a alma dela não ficou perdida. Ela encontrou Elizabeth, e agora, dizem, as 2 vagam juntas. 2 pequenas presenças que não machucam ninguém menos, mas que não deixam ninguém se aproximar do lugar que se tornou delas. Alguns acreditam que a casa não chora mais por dor, chora por saudade. Chora pelas crianças que se foram, chora pelas mães que ficaram, chora pelas histórias que ninguém entende completamente. E às vezes, quando o vento passa devagar pelas janelas, parece que dá para ouvir um sussurro vindo lá de dentro. Os anos passaram como um vento frio, que não avisa quando chega. Helena envelheceu rápido depois da morte de Maria Clara. Os cabelos antes longos e brilhantes ficaram brancos, quebradiços, os olhos, antes cheios de vida, tornaram-se poços de saudade. Ela vivia com a tia, mas nunca realmente viveu. Comia pouco, falava menos ainda, e evitava, a todo custo, falar sobre a fazenda. Mas o tempo tem um jeito estranho de trazer de volta aquilo que tentamos enterrar. Às vezes em sonhos, às vezes em lembranças, às vezes em sinais que não dá para ignorar.
Foi quando completou 68 anos que Helena começou a sonhar de maneira insistente, sonhos tão reais que pareciam tocar sua pele. Sonhava com o choro de Maria Clara, mas dessa vez não era um choro de dor, era um choro de chamada, como se alguém em algum lugar repetisse seu nome baixinho, implorando para ser ouvida. E ao fundo, sempre aparecia outra presença, menos uma menina de vestidos antigos, sempre olhando para ela, sempre perto da janela do quarto que tinha sido dela. O sonho se repetia todas as noites, até que, numa madrugada de lua minguante, Helena acordou suando frio. Sentia o coração acelerado, como se tivesse corrido quilômetros. Ao seu lado, na cadeira velha onde deixava o casaco, havia algo que não deveria estar ali. Algo que a paralisou completamente. Um sapatinho infantil, rosa, do tamanho exato que Maria Clara usava. Helena sabia que aquilo não podia ser real. Sabia que ninguém da casa tinha crianças. Sabia que o objeto não estava ali antes. Mas quando ela o tocou, sentiu um cheiro de sabonete infantil que a transportou imediatamente para o dia em que a perdeu. Ela chorou como não chorava há anos. Chorou com um som que não vem da garganta, mas da alma. E entendeu, de um jeito que só as mães entendem. Alguém estava chamando por ela. No dia seguinte, arrumou uma pequena bolsa, pegou o velho retrato de Maria Clara e decidiu voltar. Depois de tantos anos fugindo, era hora de enfrentar o lugar onde sua vida tinha sido quebrada. Quando chegou à região, quase não reconheceu as estradas. O mato tinha tomado conta de tudo. As cercas estavam caídas. O silêncio parecia ainda maior do que antes. Mas a casa continuava lá. Velha, torturada pelo tempo. Mas de pé, cada passo que Helena dava em direção à porta, pesava como se o chão puxasse seus pés. A casa parecia respirar. Não era só uma construção abandonada. Era como uma criatura adormecida, prestes a acordar. Quando tocou a maçaneta enferrujada, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas empurrou mesmo assim. A porta abriu com um gemido longo, agoniante. O cheiro de poeira se misturou a outro cheiro, sutil, impossível. O mesmo sabonete que ela usava para dar banho na filha. Helena levou a mão ao peito. Chamu Baixo. Maria Clara? O vento respondeu primeiro, entrando pelas frestas e levantando o pó. Mas logo, algo mais aconteceu. Um barulho leve, delicado. Passos pequenos, no corredor. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo as pernas tremerem. A idade cobrava caro, mas a dor ainda era a mesma de antes. Seguiu os passos até o quarto infantil. A porta estava entreaberta, exatamente como ela lembrava no dia do acidente. O coração dela parecia que ia parar, mas ela colocou a mão na porta e a empurrou. O quarto, mesmo abandonado, parecia diferente. Menos escuro, menos morto. No centro, bem no meio do chão, havia um objeto que fez Helena cair de joelhos. A pequena bacia de banho, a mesma da manhã fatídica, mas agora cheia de água limpa. Quase brilhante, Helena começou a chorar. Uma dor antiga começou a pulsar nela. Mas junto dela havia uma estranha sensação. The prison, como se alguém estivesse ali, observando, cuidando. E então, aconteceu. Um movimento rápido, como se uma sombra tivesse passado pela lateral do quarto. Helena se virou, assustada. A princípio, não viu nada, mas quando ergueu os olhos, lá estava ela, uma menina, de vestido branco, com os cabelos escuros caindo sobre os ombros, os pés descalços, os olhos doces, profundos, tristes, e ao mesmo tempo, teios de luz. A menina não falava, apenas apontava para a bacia. E, num instante que pareceu cortar o mundo ao meio, uma pequena mãozinha emergiu da água. Uma mão que Helena reconheceria em qualquer lugar, em qualquer vida, em qualquer tempo. Maria Clara. A mãozinha encostou na beira da bacia, e aos poucos o rosto dela apareceu, como se estivesse nascendo de novo da água. Não triste, não machucada, mas em paz. Helena caiu para a frente, soluçando: "Meu Deus, minha filha, minha filha."
A menina do vestido branco, Elizabeth, ficou atrás de Maria Clara, como se estivesse protegendo, como se fosse a responsável por trazê-la de volta. Maria Clara não falou, mas abriu um sorriso tão doce que quebrou o coração de Helena em pedaços de amor e dor misturados. Um sorriso que não era deste mundo. A água brilhou. As duas meninas se deram as mãos. E a voz que Helena ouviu não veio dos ouvidos, veio de dentro, como um pensamento que não era dela. Mamãe, a gente não está sozinha. Helena não viu mais nada depois disso. Seu corpo fraco não aguentou a carga emocional. Ela caiu, desmaiada, sobre o chão frio. Quando chegou à região, quase não reconheceu as estradas. O mato tinha tomado conta de tudo. As cercas estavam caídas. O silêncio parecia ainda maior do que antes. Mas a casa continuava lá. Velha, torturada pelo tempo, mas de pé. Cada passo que Helena dava em direção à porta pesava como se o chão puxasse seus pés. A casa parecia respirar. Não era só uma construção abandonada. Era como uma criatura adormecida, prestes a acordar. Quando tocou a maçaneta enferrujada, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas empurrou mesmo assim. A porta abriu com um gemido longo. Agoniante. O cheiro de poeira se misturou a outro cheiro. Sutil, impossível. O mesmo sabonete que ela usava para dar banho na filha. Helena levou a mão ao peito. Chamou baixo. Maria Clara. O vento respondeu primeiro, entrando pelas frestas e levantando o pó. Mas logo, algo mais aconteceu. Um barulho leve, delicado. Passos pequenos, no corredor. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo as pernas tremerem. A idade cobrava caro, mas a dor ainda era a mesma de antes. Seguiu os passos até o quarto infantil. A porta estava entreaberta, exatamente como ela lembrava no dia do acidente. O coração dela parecia que ia parar, mas ela colocou a mão na porta e a empurrou. O quarto, mesmo abandonado, parecia diferente. Menos escuro, menos morto. No centro, bem no meio do chão, havia um objeto que fez Helena cair de joelhos. A pequena bacia de banho, a mesma da manhã fatídica, mas agora cheia de água limpa. Quase brilhante, Helena começou a chorar. Uma dor antiga começou a pulsar nela. Mas junto dela havia uma estranha sensação. The prison, como se alguém estivesse ali, observando, cuidando. E então, aconteceu. Um movimento rápido, como se uma sombra tivesse passado pela lateral do quarto. Helena se virou, assustada. A princípio, não viu nada, mas quando ergueu os olhos, lá estava ela, uma menina, de vestido branco, com os cabelos escuros caindo sobre os ombros, os pés descalços, os olhos, doces, profundos, tristes, e ao mesmo tempo, teios de luz. A menina não falava, apenas apontava para a bacia. E, num instante que pareceu cortar o mundo ao meio, uma pequena mãozinha emergiu da água. Uma mão que Helena reconheceria em qualquer lugar, em qualquer vida, em qualquer tempo. Maria Clara. A mãozinha encostou na beira da bacia, e aos poucos o rosto dela apareceu, como se estivesse nascendo de novo da água. Não triste, não machucada, mas em paz. Helena caiu para a frente, soluçando: "Meu Deus, minha filha, minha filha." A menina do vestido branco, Elizabeth, ficou atrás de Maria Clara, como se estivesse protegendo, como se fosse a responsável por trazê-la de volta. Maria Clara não falou, mas abriu um sorriso tão doce que quebrou o coração de Helena em pedaços de amor e dor misturados. Um sorriso que não era deste mundo. A água brilhou. As duas meninas se deram as mãos. E a voz que Helena ouviu não veio dos ouvidos, veio de dentro, como um pensamento que não era dela. Mamãe, a gente não está sozinha. Helena não viu mais nada depois disso. Seu corpo fraco não aguentou a carga emocional. Ela caiu, desmaiada, sobre o chão frio. No outro dia, moradores da região encontraram Helena dormindo no quarto infantil. Respirava com dificuldade, mas estava viva. Quando acordou, estava no hospital. Fraca, mas lúcida. A primeira coisa que pediu foi o sapatinho rosa, menos que, misteriosamente, tinha desaparecido.
Ninguém encontrou nada perto dela, nem bacia, nem água, nem pegadas. Mas dentro da mão fechada de Helena havia uma coisa que fez todos estremecerem. Um fio de cabelo infantil. Liso, escuro. Ela apenas sorriu e disse: ela não está mais triste. Depois disso, Helena ganhou força que ninguém esperava. Voltou a comer. Voltou a falar. Era como se tivesse deixado um peso enorme naquela casa. Como se finalmente tivesse encontrado o que buscou a vida inteira. A fazenda, no entanto, continua abandonada. Mas agora, segundo os moradores, os choros não são mais ouvidos. Por quê? Dizem eles. Maria Clara não chora mais. Nem Helena, nem Elizabeth. A casa só repousa em silêncio, como se finalmente tivesse encontrado paz. Helena saiu do hospital depois de 3 dias. Os médicos disseram que o desmaio foi consequência de exaustão, idade avançada e emoção extrema. Mas ela sabia, lá no fundo, que tinha sido mais do que isso. Tinha sido um encontro, um acerto, uma despedida que ela esperou por décadas. Voltou a morar com a tia. Mas já não era a mesma. Antes, carregava nos ombros uma tristeza que envelhecia a alma. Agora, porém, havia um brilho novo em seus olhos. Um brilho que ninguém sabia explicar. Ela sorria sozinha às vezes, como se ainda pudesse sentir o toque leve da mãozinha que segurou a beira da bacia. Como se finalmente pudesse respirar sem dor. Mas havia algo que Helena não contava a ninguém. Ela não estava sozinha. N ou mais. Todas as noites, ao encostar a cabeça no travesseiro, ela sentia um cheiro suave de sabonete infantil preencher o quarto. Um aroma que vinha de lugar nenhum, que durava poucos segundos, mas era suficiente para aquecer seu peito. Às vezes, escutava passos leves correndo pelo corredor. Às vezes, ouvia uma risadinha curta. Outras vezes, um sussurro que parecia dizer boa noite, mamãe. Ela nunca se assustou. Pelo contrário, era como se tivesse, enfim, recuperado um pedaço de si mesma. Mas, estranhamente, a notícia do retorno de Helena à casa começou a se espalhar. As pessoas da região eram muito ligadas à tradição. As histórias contadas de boca em boca, as lendas que correm pelas montanhas mineiras. E, quando souberam que ela tinha desmaiado justamente dentro do quarto onde tudo aconteceu, começaram a comentar entre si. Alguns diziam que o espírito da menina tinha libertado a mãe. Outros falavam que a alma de Maria Clara finalmente descansou. Mas alguns, mais atentos, desconfiavam que algo ainda permanecia naquela casa, menos algo que não queria ser esquecido. E foi então que começaram os novos relatos. O primeiro veio de um caminhoneiro que passava pela estrada às 2 da manhã. Ele contou que viu, da boleia do caminhão, uma luz fraca acesa no quarto infantil da casa abandonada. Uma luz amarelada, como lamparina antiga. Quando olhou de novo, segundos depois, a luz já não estava lá. O segundo relato veio de um pescador, que jurou ter visto 2 crianças correndo pelo quintal da fazenda, menos uma de vestido branco e outra menor, com um vestido rosa apagado. Ele chegou até a chamar, achando que eram filhas de algum morador. Mas as 2 desapareceram atrás da casa e não voltaram mais. O terceiro foi o que mais impressionou. Uma família que cultivava parte da terra próxima à fazenda relatou que, em noites de vento forte, dava para ouvir algo diferente vindo da casa. Não era choro, nem grito, nem passos. Era canto. Um canto suave, baixo, melodioso, como canções de ninar antigas, daquelas que as avós cantavam no interior. Uma melodia que embalava o vento, que parecia querer acariciar as folhas das árvores. E, sempre que o canto surgia, os animais da região ficavam calmos, como se reconhecessem a energia. Quando contaram isso para Helena, ela apenas sorriu com lágrimas nos olhos. Ela nunca gostou do silêncio, respondeu. Sempre gostou de cantar. Mas havia mais. Certo dia, Helena encontrou um papel dobrado no parapeito da janela do quarto onde dormia. Um papel antigo, amarelado nas bordas, com escrita infantil. As letras eram tortinhas, como de uma criança aprendendo a escrever. No papel estava escrito: Mamãe, eu tô bem. A gente brinca de novo um dia? Helena apertou o papel contra o peito e chorou por horas. Não chorava de tristeza,
mas de alívio, de amor. Era como se o mundo tivesse fechado um ciclo, como se o universo tivesse vindo até ela para dizer que tudo estava certo agora. Porém, o maior mistério ainda estava por vir. Um mês depois daquele bilhete aparecer, Helena acordou com uma sensação diferente. O quarto estava mais frio do que o normal, mas não era um frio incômodo. Era um frio suave, como de mãos pequenas encostando no seu braço. Ao abrir os olhos, ela viu, por um segundo, a silhueta de Maria Clara sentada ao lado da cama. Só por um instante, a menina sorriu e desapareceu como fumaça tocada pela luz da manhã. Helena sentiu que aquele momento era um aviso. No mesmo dia, ela pediu para ser levada até a fazenda uma última vez. A tia insistiu que não era uma boa ideia, mas Helena estava decidida. Precisava fechar o ciclo por completo. Ao chegar à casa, ela entrou com passos lentos. Tocou paredes que guardavam mais memórias do que tijolos. Respirou fundo, como quem tenta guardar o cheiro de um lugar que, mesmo doloroso, fez parte de sua história. Foi até o quarto infantil. Olhou para a janela, para o chão, para o canto onde o berço ficava. E então falou, com voz firme e serena, vocês duas podem brincar juntas agora. A mamãe não chora mais. Nesse momento, uma brisa suave entrou pela janela. Mesmo com o vento lá fora completamente parado, a porta balançou levemente, como se alguém tivesse acabado de sair do quarto. O cheiro de sabonete infantil invadiu o ar, forte, nítido, impossível de ignorar, e Helena entendeu. A despedida final não era dela. Era delas. Quando saiu da casa, pela primeira vez em décadas, ela não olhou para trás com dor. Ela sorriu, porque sabia que, em alguma dimensão que os olhos humanos não alcançam, sua filha não estava mais presa ao momento trágico, nem perdida. Nem Socina. Maria Clara tinha uma amiga, tinha paz e a casa que antes chorava, agora apenas observava. Silenciosa, não mais triste, não mais pesada, apenas quieta, como se, finalmente, tivesse cumprido o seu papel. O vento passou entre as estacas da cerca abandonada, carregando consigo um riso leve, um riso infantil. Um riso que só Helena era capaz de reconhecer. E ela sussurrou, com voz trêmula, vai, minha filha. Vai brincar. Era o fim do choro e o começo da eternidade. Depois daquela despedida silenciosa, Helena viveu seus dias com uma serenidade que parecia impossível para quem carregou tanto sofrimento. Os vizinhos diziam que ela andava mais leve, como se tivesse desaprendido a tristeza. Passava horas sentada na varanda, observando o pôr do sol, sorrindo sozinha, segurando o bilhete infantil que encontrara na janela. Não precisava de mais nada. Não queria mais nada. Tinha recebido o que esperou a vida inteira. A certeza de que sua filha não estava perdida. Com o tempo, Helena começou a adoecer. Era um cansaço suave, daqueles que não doem. Era o corpo pedindo descanso. Mas a mente parecia jovem outra vez. Em seus últimos meses de vida, ela contava histórias, ria com coisas simples. E sempre dizia que sentia Maria Clara perto, como se a menina caminhasse com ela pela casa da tia. A família temia que ela estivesse delirando, mas quem a via sorrindo percebia que não havia loucura ali. Havia paz, num fim de tarde de outono, quando o céu estava laranja e o ar tinha cheiro de folhas secas. Helena pediu para ficar sozinha no quarto. A tia achou estranho, mas obedeceu. Helena se sentou na cama e segurou o retrato de Maria Clara com as duas mãos. Passou os dedos no vidro, como se acariciasse o rosto da filha. Depois, respirou fundo, fechou os olhos e ouviu um passo pequeno, depois outro, depois o barulho de uma risada suave. Quando abriu os olhos, não viu o quarto, não viu a parede, não viu o mundo ao seu redor. Viu apenas uma pequena menina de vestido branco, parada diante dela. Maria Clara sorria, não como um espírito, não como uma lembrança, mas como uma criança viva, cheia de luz. Atrás dela, segurando sua mão, estava Elizabeth, menos com o mesmo vestido antigo, com o mesmo olhar doce da primeira aparição. Agora você pode vir, disse uma voz que Helena não ouviu com os ouvidos, mas com a alma. E
Ela foi. Seu corpo foi encontrado horas depois, deitado com serenidade, sem sofrimento, com um sorriso tão calmo, que parecia o sorriso de quem finalmente encontrou o que procurava a vida inteira. Na mão direita, ela segurava algo que ninguém sabia explicar. Um fio de cabelo infantil, escuro, brilhante, como se tivesse sido arrancado naquela mesma hora. Foi enterrada ao lado do marido, que havia falecido anos antes. E pela primeira vez, muita gente compareceu ao enterro. Ela não era uma mulher popular, mas sua história tinha se espalhado. Todos sabiam da tragédia. Todos sabiam da casa. E todos queriam prestar respeito. A mulher que chorou uma vida inteira. Mas a história não termina com Helena. Dias depois de sua morte, os moradores da região começaram a notar algo diferente. A casa menos aquela que por tantos anos foi evitada. Aquela onde tantos ouviram choros, passos, barulhos inexplicáveis, parecia tranquila. Não havia mais sons, não havia mais sombras passando pelas janelas, não havia mais luzes repentinas durante a madrugada. Era apenas uma casa velha, vazia, esquecida pelo tempo. Um agricultor jurou que, ao passar pela estrada certa noite, viu 3 figuras infantis correndo descalças pelo quintal. Mas todas riam, livres, como se brincassem. Quando ele piscou, elas sumiram. Ele nunca teve medo, pelo contrário. Disse que sentiu uma paz tão profunda que chorou sem entender o porquê. E então, algo estranho aconteceu. O quarto infantil, onde por tantos anos as pessoas diziam ouvir choros, começou a mudar. A cada temporada de chuva, o solo daquela parte da casa ficava mais fértil que o resto. A madeira não apodrecia. A poeira nunca se acumulava. Era como se aquele espaço tivesse sido tocado por outra natureza, menos uma que não pertencente a este mundo. Alguns moradores dizem que em certas manhãs a janela do quarto aparece aberta, mesmo que ninguém tenha ido até lá. Outros afirmam que o cheiro de sabonete infantil às vezes atravessa o ar, leve como um afago. Mas ninguém tem mais medo, porque agora todos sabem que o que vive ali não é dor, é amor. O último morador que arrendou parte da terra decidiu deixar uma pequena placa na cerca, ao lado da entrada principal da fazenda. Uma placa simples, escrita à mão, que diz: aqui, 2 crianças e uma mãe encontraram a paz. E quem passa por ali à noite, se ficar em silêncio, pode ouvir algo tão suave que quase se confunde com o vento. Risadinhas baixas, como brincadeiras infantis, correndo entre as plantações. A casa não chora mais. As almas que ali ficaram não gemem mais. O vento não leva mais o som de lamento. Só de vida, só de reencontro, só de amor, para sempre.